Bom dia, gente. Boa tarde, boa noite. Eu estou trazendo aqui uma questão que diz assim: ó, Miguel tem um salário mensal de R$ 1.250. É o nosso salário mínimo, né? De mínima sobrevivência. Miguel tem um salário mensal de R$ 1.250 e contribui mensalmente para o INSS com 8% desse salário. O valor de contribuição mensal ao INSS é de quanto? Letra A, R$ 125, letra B, R$ 120, letra C, R$ 100, letra D, R$ 90, letra E ou letra I, R$ 85. Então a história é bem pertinente, né? Aqui esse cidadão chamado Miguel, ele recebe o salário, ele é assalariado, ganha R$ 1.250, mas aí tem um desconto do INSS de 8%. Descontando esse valor, vamos imaginar que o desconto só seja esse, que nós sabemos que ainda tem a FGTS, tem uma porção de coisa ainda. Aqui é um mundo de Alice, né? O País das Maravilhas. Vamos imaginar que Miguel ganha esse valor e só tem na sua contribuição, no seu desconto, apenas 8%. Baseado aqui na questão, no que está sendo pedido aqui, então aqui nós vamos imaginar quanto é que é 8% de R$ 1.250, né? R$ 1.250. Como é que nós fazemos? Porcentagem é capital vezes taxa dividido por 100. Aqui é a fórmula. Certo? Como é que nós fazemos? A fórmula da porcentagem. Aqui é o capital aqui, é quanto o Miguel ganha. Miguel ganha quanto? R$ 1.250. Qual é a porcentagem que ele contribui? Ele contribui com 8%. Certo? E aí, quando houver esse desconto, quanto é que vai sobrar para Miguel? Pronto. Quando nós temos a conta assim, gente, para facilitar a nossa conta, aqui é uma divisão. Toda fração é divisão, olha. A minha quantidade de zero que eu corto, eu poderia fazer 1.250 vezes 8, depois eu divido por 100. Mas aí o que é que eu vou fazer? Vou fazer diferente. Eu tenho um zero aqui, olha. A minha quantidade de zero que eu corto aqui, para facilitar a minha conta. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Vou fazer a conta. 1.250, eu vou fazer aqui direto para vocês observarem. 1.250 vezes 8. 8 vezes nada é nada. 8 vezes 5, 40 a 4. 8 vezes 2, 16 e 4, 20 a 2. 8 vezes 1 a 8 e 2 dá 10.000. Agora eu vou dividir por 100, certo? Isso aqui, ó, esse traço aqui significa que embaixo eu vou dividir. Certo? Deu quanto? 1.250 vezes 8 dá 10.000 dividido por 100. Dividir por 100 eu poderia fazer isso. 100 dividido por 100 vai dar 1. Uma vez 100 é 100 para 100 nada. E aqui tem 2 zeros. Eu só acrescento os 2 zeros. Ou como eu encontrei 1.250 vezes 8 deu 10.000, eu poderia também dividir por 100. Para você fazer alguma conta, a minha quantidade de zero que eu corto aqui, eu corto aqui. 100 dividido por 1 não é 100 do mesmo jeito? Dá do mesmo jeito. Certo? Ou também eu tenho aqui uma outra opção, conforme eu já falei aqui. Eu posso fazer como? Eu posso cortar aqui esse zero aqui, a mesma quantidade de zero que eu corto em cima, eu corto embaixo. Então vai ficar 125 vezes 8. 8 vezes 5, 40 a 4. 8 vezes 2, 16 e 4, 20 a 2. 8 vezes 1 a 8 e 2, 10. E depois apenas eu vou dividir por 10. Tanto eu posso cortar aqui, que vai dar 100, dividido por 1 vai dar 100 do mesmo jeito. Como eu posso permanecer normal e fazer uma conta normal, olha. Não é 10, 10 dividido por 10 não é 1. 1 vezes 10 é 10, para 10 nada. Sobrou 2 zeros, vem para aqui. Vai dar 100 do mesmo jeito. Ou também, eu tenho aqui
uma outra opção. Vai lá que eu não gosto de fazer conta, certo? Eu quero me livrar ao máximo de negócio de divisão. Eu tenho dificuldade com divisão. O que é que eu faço? A palavra porcentagem vem de 100. Então o Miguel ganha quanto? R$ 1.250. Não é isso que ele ganha? Esse R$ 250 equivale ao 100% dele. É tudo que ele ganha. E aí como é que eu faço na porcentagem? Olha, se eu cortar um zero aqui eu não tenho 10. Se eu cortar um zero aqui, a mesma quantidade de zero aqui eu corto aqui. Então 10% de 1.250 é quanto? R$ 125. Mas aí eu quero 10%, eu quero quanto? Eu quero 8%, então eu vou para 1%. Eu cortei um zero aqui, Tem zero para cortar aqui? Não. Quando não tem zero, eu corro uma casa, da direita para a esquerda. Corri uma casa. Então aqui não sobrou 1, quando eu cortei 2 zeros. Significa que 1% de R$ 1.250 equivale a R$ 12,50. Eu pego R$ 12,50, que equivale a 1%. E já que eu pago 8%, eu vou multiplicar vezes 8. 8 vezes 5, 40. A 4. 8 vezes 2, 16. E 4, 20. A 2, 8 vezes 1, 8. E 2, 10. Direita para a esquerda, correu uma casa. O valor, R$ 100. Perceberam bem? Então, a questão, ela pergunta assim: Miguel tem um salário mensal de R$ 1.250 e contribui mensalmente para o INSS com 8% desse salário. O valor de contribuição mensal ao INSS, letra A, R$ 125, letra B, R$ 120, letra C, R$ 100, letra D, R$ 90, letra E, R$ 85. Então, quanto é que ele contribui, já que é 8% do seu salário? A resposta certa é a letra C. Ou seja, 8% de R$ 1.250 é R$ 100. É a contribuição que ele faz para o INSS. Interessante que essa contribuição que ele está fazendo, ele nem sabe se terá retorno no futuro, né? Porque do jeito que nós estamos observando as contas do país, os prováveis, os futuros aposentados, daqui os próximos 6, 8 anos, não sabe nem se vai se aposentar, né? Pelo buraco que o país se encontra. Em decorrência disso, o que é que tem ocorrido? Nós estamos perdendo nosso poder de compra. A moeda está se desvalorizando. Por que eu estou falando isso, gente? Porque tudo é matemática. Se você tem uma empresa, você tem que conseguir fechar a conta. Se você gasta muito, quando chega lá na frente, você é cobrar. Imagina um pai de família, ele pega o dinheiro, ele gasta de uma forma desordenada. Quando chegar lá na frente, ele vai pagar o preço, né? Talvez não vai dar uma boa educação para os filhos, não vai ter uma casa para morar, porque quando ele tinha dinheiro, ele estourava, fazia besteira, né? O que é que nós temos no nosso país? A cada dia que passa, o país está com muitos desafios sociais. Ou seja, em outras palavras, os ricos, eles têm ficado mais ricos. Os pobres têm ficado mais pobres. Além da questão da cultura, né? Porque os ricos, eles pensam em sempre investir o seu dinheiro. E a questão da cultura, os pobres, muitas vezes, não são todos, mas a grande maioria, estão muito preocupados no imediato, no imediatismo, muitas vezes não pensam no futuro. Existe a questão dos baixos salários, né? E mesmo aquelas pessoas que pensam no futuro, mais humildes, realmente eles têm que sair da sua zona de conforto por muito tempo, às vezes até se privar de muitas coisas com o objetivo de alcançar algum objetivo. Uma outra coisa é que nós temos um país, um grande número de subocupados. O que é subocupado, gente? São pessoas que estão ganhando menos que um salário mínimo. Depois da última PEC, entre aspas, foi permitido o empresário, né? Ele precisa de você apenas 6 ou 8 vezes no mês, e aí você pode viver através de diária, né? Antigamente não, o salário mínimo era o mínimo, R$ 1.250. Mas o salário mínimo não é mais o mínimo do país. Com essa brecha que foi dada nessa última PEC, né?
apareceu um grupo chamado os subocupados, pessoas que estão ganhando menos que o salário mínimo, ou ganha menos do que o salário mínimo, ou fica sem ganhar um centavo, né? Aí a pergunta, quer ficar ou quer continuar? Como uma pessoa não tem opção, tem que aceitar, né? Sem se falar de muitas pessoas que devido ao desemprego, né, estão trabalhando por conta própria. Só para nós termos a ideia que ocorreu, no auge do auxílio emergencial, 66 milhões de pessoas eles receberam este benefício, auxílio emergencial. Né? Pessoas que nunca haviam assinado carteira, outros que nunca se preocuparam em assinar carteira, outros que nunca quiseram assinar carteira, outros que não tinham nenhum objetivo de assinar carteira, mas com auxílio emergencial todos receberam. Agora a pergunta é, quantos perderam o emprego na pandemia? Quantas pessoas chegaram a perder o emprego na pandemia? Foi no máximo de 10 a 15 milhões de pessoas. Ou seja, em outras palavras, foi pago R$600 a mais de 40 milhões de pessoas que sequer antes da pandemia estavam empregadas, né? Quando na verdade apenas 15 milhões de pessoas perderam emprego. Então o número ultrapassou em muito, ou seja, mais de 40 milhões de pessoas receberam, né? Porque o auxílio emergencial na verdade foi dado com o objetivo de cobrir aquelas pessoas que haviam perdido seus empregos. Mas aí nesse grupo entrou mais de 40 milhões de pessoas que não estavam dentro desse grupo, né? Então essas pessoas na verdade elas deveriam ter sido ajudadas. Mas o que foi que ocorreu? É que teve um excesso muito grande. Nós observamos dono de mercado, né? Pessoas que estavam empregadas, houve um negócio meio desordenado. Sem se falar naquela época onde mães de família, mãe que tinha apenas um filho, em vez de ganhar 600, ganhava 1.200. Então só para fazer uma conta, esses 40 milhões de pessoas a mais, já que foram 66 milhões de pessoas que perderam seus empregos, né? Ou foram de 10 a 15 milhões de pessoas que perderam seus empregos, e foi 66 milhões de pessoas que receberam o benefício, então foi 40 milhões a mais. Se nós fizermos essa conta vezes 600, que foi o valor do auxílio emergencial, eu não estou nem colocando 1.200, né? Que teve uma época que as mães com filho, né? Que muitos se diziam que estavam mães solteiras, né? Elas ganharam, no caso, R$1.200. Estou fazendo a conta só com 600. Então dá um total de 40 milhões de pessoas, vezes 6. 40 milhões de pessoas, cada um ganhando R$600. Então o governo pagou 24 bilhões. Agora vamos pegar esses 24 bilhões vezes 6 meses. Deu um total de 144 bilhões que foi liberado. Só que isso é uma estatística assim bem por cima. O que é que nós aprendemos aqui, gente? Que tudo é matemática. Se você estoura um determinado valor, não só esse valor pago, se você estoura com outros movimentos, né, dentro do próprio governo, um dia alguém tem que pagar a conta. Então quando você entrar no mercado e você sair, que você vê os preços aumentando, não se surpreenda, isso que você está vendo ali é matemática, né? Da onde você tira, chama-se produção e consumo. Você tem consumo, mas cadê a produção? Você está consumindo mais do que a sua produção. Então nós tivemos a última PEC, foi o quê? Foi o aumento do tempo de contribuição para a aposentadoria. O que é que se imaginava? Aumentar mais um pouquinho, porque senão o país ia quebrar. Então pessoas que já estavam perto de se aposentar teve que retardar mais um pouquinho o tempo. Vai ter que trabalhar mais.
Então, tudo não é matemática, a conta não fecha. Se você gasta demais, então o segredo de tudo é